nós podemos, com muita utilidade, começarmos essa nossa reunião nos lembrando do que são os documentos sagrados, os evangelhos no seu significado original, mensagem divina. E nós temos a grande felicidade de termos à nossa disposição esse texto do Evangelho segundo Tomé, e me permitam reiterar que os textos sagrados são uma literatura toda especial. Não são livros históricos, porque os textos sagrados buscam nos remeter à nossa verdadeira natureza e ao nosso objetivo de vida. Ao longo dos milênios, inúmeros instrutores divinos que vieram ao nosso planeta com tarefas semelhantes à de Jesus, todos eles tinham o grande desafio de estimular seus ouvintes, porque eram realmente ouvintes. Nos séculos anteriores, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, então todo o trabalho de instrução dos buscadores era feito de boca a ouvido das pessoas. Então, o que era possível dizer tinha que ser dito de uma maneira muito especial. Tinha que tocar a alma, tinha que deixar uma mensagem profunda, mas que fosse entendida na sua profundidade só por aqueles que já estivessem um pouco mais adiantados no caminho e conhecessem a linguagem sagrada. Uai, linguagem sagrada? O que é isso? A linguagem sagrada era uma linguagem que servia-se de conceitos, imagens, materiais para transmitir ensinamentos espirituais. Ninguém aqui em nosso grupo conhece, já viu o Espírito, o verdadeiro Espírito divino. Nós não sabemos. E Espírito é imaterial. Como não tem forma, como é que nós poderíamos ter uma ideia do que é espiritual? Somente através de parábolas, de histórias que davam uma ideia do espiritual por meio de imagens materiais. Então, nunca é demais nós nos lembrarmos das 4 chaves para o entendimento da linguagem sagrada, das 7 chaves que existem. Nós sabemos, por meio de Blavatsky e outros grandes seres, que existem 7 chaves. Só conhecemos
de certa forma, 4 delas. Sabemos um pouquinho sobre uma quinta, que é a chave dos números. A gematria, como também é conhecida. Mas as 4 chaves conhecidas, quais são? Tudo aquilo que é apresentado nos diferentes relatos da literatura sagrada, tudo que é apresentado como ocorrendo no exterior, na verdade, refere-se aos processos interiores. Então, lembrem-se, o exterior é só um direcionamento. Já que nós temos a nossa vivência no mundo exterior, aquilo que é apresentado como ocorrendo no exterior, na verdade, o que os instrutores querem passar para nós é uma ideia do processo que ocorre no interior de todos os seres humanos. 1. 2. Os personagens de cada história ou passagem representam diferentes aspectos de cada ser humano. Então, por exemplo, nas passagens bíblicas, quando diz Jesus disse, na verdade, o que nós devemos procurar entender é que Cristo manifestado disse para o Cristo em cada um de nós que está como que abafado por nossos veículos materiais. Então, sempre, cada personagem representa um aspecto de cada ser humano. Quando nós temos um ladrão, quando temos uma prostituta, quando temos um discípulo que renega o seu mestre, está sempre se referindo ao nosso lado sombra, nosso, de cada um de nós, que já fez ou pode fazer uma dessas coisas. Terceiro, cada passagem das Escrituras Sagradas descreve uma determinada etapa no caminho da terra distante de volta para a casa do Pai. Então, cada passagem descreve uma determinada etapa na jornada de cada um de nós. Então, não vamos nos fixar que Paulo, ou que João, ou que Pedro, ou isso, aquilo, ou que o centurião, todos esses personagens referem-se a um aspecto em nós, e cada passagem é uma passagem pela qual nós vamos ter que passar também. E, finalmente, a 4ª chave conhecida é que os nomes, números e certos objetos que são mencionados têm um valor simbólico. São usados para nos remeter a ideias, a processos que nós conhecemos no mundo material. Então, toda vez que diz que Jesus subiu com os seus discípulos ao monte, não significa que Jesus e os discípulos foram andando, subindo um monte, uma montanha, mas é a imagem. O monte é elevado. Então, Jesus, por
alguns métodos fez com que a consciência dos seus discípulos se elevasse. Sempre são usadas imagens materiais para nos dar ideia de processos espirituais. Quando desce da montanha, desce de um estado de consciência elevada para um estado de consciência deste mundo em que nós vivemos. E aí os números, a mesma coisa, o um é o todo, dois começa a dualidade, e aí vai. É por isso que, quando nós estamos estudando essas passagens no nosso Evangelho de Tomé, é bom a gente sempre se lembrar o que o mestre está procurando ativar em nós, direcionar a nossa atenção com essas imagens, porque ele descreve certas passagens com determinados membros, indivíduos que supostamente estão fazendo, acontecendo. Tudo isso remete ao que se passa no interior de todos nós. Então, com essa recapitulação do segredo para o nosso entendimento do que nos é apresentado nas Escrituras Sagradas, vamos continuar no nosso estudo. Nós tínhamos parado, terminamos o versículo Logion 93 e agora vamos para o 94. No 94, Jesus disse: quem busca, encontrará, e quem bate, terá permissão para entrar. Esse ensinamento tão fundamental encontra-se também nos textos canônicos. Por que é tão importante assim? Que a gente saiba que existe um mecanismo dentro de cada um de nós que nos dá não só a esperança, mas a certeza que a nossa busca será bem-sucedida. Nós já sabemos disso com relação à busca de objetivos materiais. Todos nós já estudamos para um concurso e estudamos com afinco, com determinação. Eu quero. E aquela determinação da nossa busca fez com que nós encontrássemos, alcançássemos o objetivo dos nossos interesses, da nossa determinação. Quando nós batemos os olhos naquele ou naquela que fez o coração bater mais rápido, eu quero essa pessoa ao meu lado na vida, a gente pinta e borda até que consegue que aquele que a gente busca seja encontrado e fique do nosso lado. E com relação a emprego, com relação a isso, nós já estamos carecas de saber que a gente consegue aquilo que realmente busca. Então, Jesus está dizendo, como vocês já sabem, busquem e encontrarão o caminho que lhe levará de volta à casa do Pai. Então, aquilo que a gente sabe que funciona no mundo material também funciona no mundo espiritual. Buscar e encontrarmos. E aí ele diz mais uma coisa, mas não só
você, quando começar a buscar aquilo que você sente que está faltando, pessoalmente, eu sei disso, por volta de 40 e tantos anos, mas principalmente quando eu estava chegando 49 anos da minha vida, eu sentia que, apesar de ter graduado, conseguido bolsa de estudos para doutorado no exterior, alcancei, fui, consegui o doutorado, lecionei em universidades nos Estados Unidos, fui trabalhar na ONU e continuei lecionando enquanto trabalhava na ONU. Eu sentia por volta dos 49, será que tem alguma coisa a ver com 7 vezes 7? 7 setenatos? Bom, então, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Eu comecei a buscar e comecei, será que é isso? Será que é aquilo? Buscar alguma orientação, alguma instituição, algum grupo que pudesse me ajudar. E eu continuei buscando isso, aquilo, até que, depois de um par de anos dessa busca, encontrei a Sociedade Teosófica. Mas encontrar um grupo afim que o seu coração esteja em sintonia com não só com os objetivos, mas com os ensinamentos e com as práticas dos membros daquele grupo, é uma coisa. Então, busquei e encontrei. Agora, Jesus diz aqui, e quem bate terá permissão para entrar. Todos nós sabemos que existe uma grande diferença entre a gente participar de grupos, porque encontramos, vamos dizer, uma vibração naquele grupo que está em sintonia com a vibração do nosso coração. A gente sabe que isso acontece. A gente, então, entra para um determinado grupo e, depois de algum tempo, sente que há necessidade de ir mais longe, ir mais fundo. E aí Jesus disse, bata e terá permissão para entrar. Os verdadeiros grupos espirituais geralmente têm grupos internos que ajudam a irmos mais longe nessa busca interior que é realmente a busca espiritual, é a jornada espiritual. Então, ele diz, bata e terá permissão para entrar. O bater inclui vir a saber que existem grupos internos, vir a saber que existem certos requisitos para participar desses grupos e nos convencermos que o custo-benefício, vamos dizer assim, eu sou economista, ou fui treinado como economista, então esses conceitos custo-benefício vêm logo à mente. Então, tudo requer um certo esforço, um custo, ainda que não seja um custo financeiro, seja um custo de transformação. Vamos ter que deixar isso de lado para conseguir aquilo. Então, certos pagamentos, vamos dizer assim, pagamentos de mudanças, não é
pagamento com cartão de crédito, não tem nada a ver com coisa financeira. É mudança, porque vida espiritual é mudança. Então, bata e terás permissão para entrar. Ao bater, significa que nós entramos naquele processo de saber os requisitos necessários para o caminho acelerado, mesmo que não seja uma instituição ou uma organização dentro de um grupo maior, um grupo esotérico, vamos dizer assim, mesmo que não exista esse grupo esotérico, existe um caminho esotérico, algo que demande toda uma série de mudanças. E aí a gente se dá conta que o caminho espiritual é necessariamente um caminho de mudança, de transformação. Essa mudança do nosso foco na vida exterior para uma mudança interior. E, em vez de querermos mudar o mundo, a gente se dá conta que eu mal consigo mudar a mim mesmo. O foco, o objetivo tem que ser mudar o exterior por meio da nossa mudança interior. É só quando nós conseguimos fazer que a nossa luz, que negócio é esse? Você virou eletricista agora? Não. Todos nós temos uma luz interior. Todos nós somos expressões de Cristo, que é a luz do mundo. Então, essa luz interior anseia brilhar. E, para isso, a gente tem que mudar. Mudar o quê? A nossa consciência, a nossa ação no mundo exterior. E aí a gente entende, vida espiritual é mudança, mudança, mudança. E é a mudança mais difícil que existe. A gente pode mudar a decoração da nossa sala. A gente pode mudar a cor das paredes do nosso apartamento, da nossa casa. Mas mudar aquilo que está em nossa consciência, em nossos valores, em nossos condicionamentos. Ih, meu Deus do céu, esse que é o grande desafio. As pessoas sentem aquele chamado interior, sentem aquele vazio que anseia ser preenchido em nossa vida. E aí começam a focar, a aprender sobre a vida espiritual e verificam que não é suficiente ler tais e tais e tais livros, frequentar tais e tais seminários. O mais importante de tudo, o objetivo último é mudar o que está aqui dentro da nossa mente. E esse é um desafio hercúleo. Por que eu digo hercúleo? Existe o mito de Hércules, com os seus 12 trabalhos. E quando a gente lê uma obra descrevendo os 12 trabalhos, meu Deus, só Hércules para fazer isso. Todos nós vamos ter que nos tornar Hércules. Vamos ter que fazer o que aqueles 12 trabalhos simbolizam, porque tudo que tem a ver com a literatura espiritual são símbolos, são imagens que são apresentadas acontecendo no exterior,
mas que tem que acontecer no interior de cada um de nós. É por isso, então, que Jesus diz: busca e encontrarás, e quem bate terá permissão para entrar. E quem busca encontrará, quem bate, quem pede, alcança. Mas aí ocorre num determinado momento da nossa jornada espiritual uma conscientização de que nós, em nossa vida terrena, várias vezes botamos na cabeça que eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e a gente insistiu tanto que quer, que consegue. E quando consegue, a gente diz, meu Deus do céu, como é que eu fui tolo de insistir nisso? Como eu perdi tempo, desgaste, problemas de relacionamento para conseguir aquilo que eu queria. É por isso que tem também uma outra orientação bem geral que Jesus nos passou, apresentada na oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí a orientação: seja feita a tua vontade, assim na terra, no mundo material, como é sempre feita nos mundos espirituais. Que no mundo espiritual não existe a resistência da matéria. Então, nos mundos espirituais, as leis divinas que são simbolizadas com aquilo que Deus quer, que o Pai quer. Então, resumindo aqui, nessa orientação que Jesus nos dá, é de nos entregarmos à orientação do Pai Nosso, que seja feita a vontade que o Pai e Mãe Celestial tem para cada um de nós. Aí algumas pessoas, no início da jornada espiritual, esse negócio de fazer a vontade do Pai deve ser uma coisa tão monótona, tão chata. De jeito nenhum. Deus é o verdadeiro Pai e Mãe. Todos que aqui estão, que são mães, são pais, sabem o quanto a mãe, o pai, quer a felicidade do seu filho, mesmo com todas as nossas limitações. Imagine o pai e mãe espiritual, que não tem limitações, que é sabedoria e compaixão, amor. Então, ele quer o melhor, a nossa verdadeira felicidade. Não é a nossa satisfação. Né? Satisfação é uma coisa, verdadeira felicidade é outra. Então, o pai e mãe espiritual quer a nossa verdadeira felicidade. Aí, o sábio, já que o pai e mãe celestial quer e tudo faz para a nossa verdadeira felicidade, que seja feita a vossa vontade aqui na Terra, como é sempre feita nos níveis espirituais. Então, aquilo que a gente busca, que seja sintonizado com a vontade do Pai e Mãe espiritual. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta a respeito desse nosso primeiro versículo do dia, ou da noite? Aproveite agora, porque senão a gente passa para o próximo.
Então, vamos passar para o elogio 95. Jesus disse: se tendes dinheiro, não o empresteis a juro, mas dai-o àquele de quem não o recebereis de volta. Meu Deus do céu, lá se foi a nossa conta bancária. A gente tem que dar uma paradinha, respirar fundo e procurar entender o objetivo do ensinamento do Divino Mestre. Ele sabe que a vida espiritual é a mudança de atitude de egoísta, é para mim, eu quero para mim, para o meu benefício, de se tornar um ser altruísta, que pensa no benefício dos outros e vai além de meramente pensar, de procurar colocar em prática uma atitude, um comportamento no mundo que seja altruísta, que seja em benefício dos outros. Jesus mencionou o dinheiro. Não o empresteis a juro, mas dai-o àquele de quem não o recebereis de volta. O dinheiro é aquilo que é mais direto em nossa experiência diária com relação ao mundo material, porque o dinheiro é uma espécie de varinha de condão que a gente transforma. Com o dinheiro, transforma o dinheiro em tudo aquilo que é de nosso interesse, que a gente quer ter. Então, o dinheiro simboliza todos os bens e serviços que possam existir no nosso mundo material. Então, não o empresteis a juros no sentido de tirar proveito próprio, mas dai-o àquele de quem não o recebereis de volta. O objetivo aqui é focarmos no altruísmo, de tudo aquilo que estiver à nossa disposição, de colocarmos ao alcance daquelas pessoas que estão precisando. Eu conheço pessoas que não têm muitos bens materiais, o suficiente para uma vida digna, confortável, mas que não está jogando dinheiro pelo caminho, mas que são extremamente dadivosos, generosos, porque dão algo que é muito precioso para cada um de nós, o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa paciência. Nós sabemos como é difícil ser paciente e dar atenção àquelas pessoas chatas. Aquelas pessoas que estão sempre contando a mesma história, se vangloriando do que fizeram, isso, aquilo, e querem chamar a atenção a si mesmo. Existem umas poucas pessoas na sociedade assim. E ser paciente com essas pessoas que vivem contando ou a sua grandeza ou a sua miséria. E o pior ainda é que quando começam a contar a sua miséria, a injustiça que fizeram comigo, e a história rende, e ser capaz de dar uma ajuda verdadeira, um apoio, esperando a oportunidade para, naquela história, jogar umas pérolazinhas de sabedoria para ajudar aquela pessoa naquilo que ela mais precisa, que não é
necessariamente dinheiro, mas orientação. Porque a raiz de todos os males, dizem os grandes sábios, é a ignorância. Então, muitas e muitas pessoas, por ignorância, seguem esse ou aquele caminho, fazem esse ou aquele comportamento. Então, com a expressão de sua ignorância, trazem para si muito sofrimento. Então, com paciência e sabedoria, atenção, tempo, a gente está dando o nosso dinheiro de cada dia, dos minutos e das horas dedicada a essas pessoas, com amor, compreensão, está dando algo mais valioso do que dinheiro em papel moeda. Então, na nossa vida espiritual, nós vamos progredir na medida do nosso altruísmo, na medida em que nós formos capazes de realmente amar, dedicar-nos aos outros sem esperar nada em retorno. A gente pode ter um exemplo na natureza, as flores dão sua beleza e sua fragrância para o ambiente. Ah, que cheiro de rosas, que coisa maravilhosa! E a rosa está pedindo algo em retorno? Só do Pai e Mãe Celestial que mande uma chuvinha de tempos em tempos. Nada mais do que isso. Então, é o que nós temos que aprender a fazer. Amar, nos dedicarmos sem esperar retorno. Inclusive sem esperar reconhecimento, porque reconhecimento é do ego. E nós temos que aprender a, vamos dizer, aposentar o ego. Saber que ele existe, não morreu, mas está aposentado. Então, já não dá a última palavra. Então, é isso. Passarmos a vivenciar o verdadeiro amor, dedicação voltado ao bem do nosso próximo, a verdadeira felicidade do nosso próximo, sem esperar nada em retorno. Emprestar o dinheiro ajuda àquele de quem nós não receberemos de volta. Então, nós temos que buscar entrar no que é conhecido nas tradições religiosas como o caminho da santidade. Eu tenho, às vezes, um pouco de relutância de usar esse termo, porque é muito distorcido. Os santos são declarados pelos líderes religiosos e nem sempre, muitas vezes sim, mas nem sempre por uma verdadeira santidade, mas sim por uma dedicação à instituição religiosa. Mas então, voltando, aquele que está verdadeiramente seguindo o caminho da santidade deve se dedicar de todo o coração, mas sempre alerta para o fato de que, enquanto nós não transcendermos as limitações da nossa vida humana para expressarmos o divino em nós por meio do nosso veículo material, enquanto nós não alcançarmos aquele nível, nós temos que estar atento, porque quanto mais a gente
progride no caminho espiritual, maiores são os perigos que nós vamos enfrentar. Todos nós já conhecemos a vida de muitas pessoas que ajudaram o próximo com, inclusive com alguns poderes desenvolvidos ao longo do caminho. Com a permissão de vocês, eu gostaria de dizer um nome histórico aqui no Brasil, João de Deus. Um ser humano que fez muito bem. Ele causou grandes benefícios a muitas pessoas, mas ao longo do caminho ele tropeçou. Ele não foi forte o suficiente para superar as tentações do ego, as tentações do mundo material. Num sentido simplista, podemos ver dois tipos de tentações. Uma mais material, sensorial, geralmente voltada para a sensualidade, o sexo, que faz com que muitos curadores, muitos gurus acabem tropeçando. As tentações são muitas. Por que que nós temos essa palavra no nosso dicionário? As tentações. Coisas, situações no mundo que nos atraem, são muito atraentes. As flores, as borboletas, o corpo humano que foi feito de forma a causar atração para que ocorra a perpetuação das espécies. Se não houvesse atração sexual, não haveria a expansão da raça humana. Então, é totalmente lícito, natural, que haja a atração sexual. Mas quando a atração sexual é muito intensa em virtude de facilidades que se abrem por aqueles que aparecem como curadores, como gurus, muitos desses tropeçam no caminho. Não significa que para todos sempre eles estarão ardendo no inferno. Como não há inferno, a gente sabe que o inferno é aqui, né? Vão voltar na situação de vítimas daquilo que foram ao longo do caminho. Leila, por favor, pode falar. É o seguinte, eu há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, 2013, eu fiz uma pós-graduação na UNB sobre a influência da religiosidade na receita pública do município. E eu escolhi a Abadiânia. E eu fui a Abadiânia tentar ver o que eu conseguia sobre isso, né? Acontece que ninguém falava comigo. Ninguém. Nenhum comerciante falava comigo. Era muito interessante porque eu entrava nas lojas, conversava com as pessoas, falava sobre isso, e elas falavam, tá bom, aguarda um minutinho. E sumiam lá para dentro e não voltavam e não falavam mais nada comigo. Fui na Câmara Municipal, bati na porta, conversei com o secretário de Finanças, ele falou, tá bom, volta aqui daqui uns 2 meses que a gente conversa. Eu falei, mas daqui a 2 meses eu tenho que entregar a tese. Por favor, eu preciso de subsídios. Ninguém me falava. E eu cheguei aí umas 3 vezes lá no João de Deus. Fui no Padre também, consegui alguma coisa com o Padre, porque a cidade é dividida no meio, metade é do Padre e metade do João de Deus. O Padre vive de quermesse, de várias festividades que ele faz, né? E
que influenciam na receita do município, e o João de Deus também. Mas o que eu achei interessante foi o seguinte, que quando eu entrei, a primeira vez que eu entrei no templo do João de Deus, eu vi que aquilo ali era um hospital espiritual. Então, independente do João de Deus, dos médios, de tudo, todo aquele simbolismo para que os homens entendessem as curas, ali era um hospital espiritual. Então, ele pode ter praticado muitos crimes, mas ali existia uma espiritualidade que curava as pessoas. Mas eu não consegui provar nada na minha tese, sabe? Absolutamente nada sobre o município de Abadiânia, porque eu não consegui falar. Depois eu consegui falar com o administrador da Casa João de Deus, da área financeira. Ele me recebeu muito bem, ele já tinha sido o prefeito da cidade, ele me deu alguns esclarecimentos, mas assim, muito superficiais, depois de fazer uma série de perguntas, quem eu era, por que eu era, o que estava acontecendo, blá, blá, entendeu? Então, aquilo ali foi uma experiência muito interessante, mas o mundo espiritual, ele age independente da maldade do coração dos homens. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Leila. É uma confirmação de também experiências que eu tive diretamente, mas com algumas pessoas que foram lá, foram curadas, foram ajudadas. Então, nós vemos com médicos, por exemplo, especialmente aqueles que estão lidando com o outro sexo, como existem médicos que ajudam os pacientes e abusam de certos pacientes. Então, eu trouxe isso à baila para dizer que no caminho espiritual existem muitas tentações. O primeiro nível de tentação é a tentação da matéria propriamente dita, da sensualidade. Essa nós já sabemos bastante. Temos muitos e muitos exemplos, gurus que se perderam, ou melhor, tropeçaram na incapacidade de resistir à tentação sexual. Mas não é a única tentação. Essa é a tentação da sensualidade, que é mais material, grosseiro, vamos dizer assim. Existem outras tentações de poder. Por que no manual de instrução de discípulos, que é usado por milênios, chamado Luz do Caminho? Vocês todos conhecem Luz no Caminho? Se não conhecem, está na hora de conhecer e de se determinarem a ler com o coração, lentamente, uma vez por ano, no mínimo. Não é ler uma vez e achar que já sabe. Não. Aquilo é para vivenciar. E nesse maravilhoso manual de espiritualidade, começa com mate a ambição. A ambição é a outra tentação que ocorre quando a pessoa já fez algum progresso no caminho espiritual. Então, tem a tentação de se tornar o líder, o poderoso, o que vai guiar os outros. Como a gente vê em instituições espirituais aquela fricção, a busca pelo poder de uma instituição que, para aqueles que estão lá dentro,
é o máximo, mas, num sentido da humanidade como um todo, é um grãozinho de areia. E, mesmo assim, tem pessoas que se deixam levar pela tentação do poder e escorregam na maionese da tentação do poder. Por isso que começa dizendo, mate a ambição. Então, o caminho espiritual, né, que a gente deve buscar pelo altruísmo, e todos nós já estamos nesse caminho. Uns um passinho ou dois na frente dos outros, mas isso não interessa, porque cada vez que a gente dá mais um passinho, vai aparecer mais um desafio na nossa frente. Por que tem que aparecer esses desafios? Porque o caminho espiritual é para voltarmos para a casa do Pai. O que significa voltarmos para a expressão daquele ser que nós realmente somos. Todos nós somos expressões de Cristo, aprisionados em veículos materiais que estão sob o comando da mente, e a nossa mente, que mente, está sob o comando do ego. Então, nós temos que estar atentos para o processo espiritual, para que a gente não caia na tentação à medida que nós formos progredindo. Cada passo que a gente dá é um passo que nos leva mais perto do nosso objetivo e que abre uma gama de tentações maiores. Por que tem que haver tentação? Porque nós temos que expressar a plenitude de Cristo em nós. Cristo não vai se deixar levar pelas tentações. O espiritual em nós, plenamente manifestado, vai servir o mundo para que o espiritual seja manifestado por meio do material, e não que o material venha a tolher, aprisionar o espiritual. Então, cada passo para o alto é um perigo maior de escorregar. Por isso é dito, orai e vigiai, plena atenção o tempo todo. É fácil? Lógico que não. Todos nós sabemos que já demos pequeninos escorregões. Ninguém aqui deu grandes escorregões, mas pequeninos nós já demos. E a gente vê, aí a gente começa a se lembrar, não, mas explica-se por que eu, por causa disso, né? Todas essas explicações são do ego. Porque isso faz parte do caminho. Orai e vigiai. Vamos ser realmente altruístas. Alguém gostaria de dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta mais nesse tema aqui? Então, vamos continuar. O Logion 96. Jesus disse, o reino do Pai é como uma certa mulher. Ela tomou um pouco de fermento, escondeu-o na massa e fez com ela, com a massa, grandes pães. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, as mulheres devem estar sorrindo por dentro. Os homens não sabem nada a respeito de fazer pão. Então, é a mulher que sabe, que coloca um fermentozinho e
Aí vamos nos lembrar que todas as historinhas que são contadas nos textos verdadeiramente espiritualizados, sagrados, têm um objetivo de nos dar uma ideia do espiritual por um exemplo material que nos remete àquele processo espiritual. Então, é da natureza do fermento levedar a massa. Uma pequenina quantia é suficiente para fazer grandes pães. Então, a mulher representa Sofia, a sabedoria. A sabedoria que faz parte da nossa natureza divina. Todos nós temos Sofia, sabedoria, aguardando em nosso interior. E ela quer se manifestar, quer pegar um pouquinho de levedo espiritual e fazer com que a massa da humanidade possa tornar-se pães, alimentar espiritualmente a raça humana. Os grandes instrutores, os iniciados, são muito poucos em número, mas eles são capazes de levedar as massas. Um Jesus, um Siddhartha Gautama, um Chico Xavier. Quantas e quantas pessoas realmente espiritualizadas são capazes, por sua fala, e mais ainda por seu exemplo, são capazes de levedar, fazer com que a massa material expanda a consciência e assim possa produzir aquilo que alimenta os pães que alimentam a alma. E nosso propósito no mundo é exatamente esse, nos tornarmos fermentos, nos tornarmos luz, nos tornarmos amor, nos tornarmos fermentos, aqueles portadores das joias de sabedoria que vão fermentar a consciência de alma dos nossos irmãos. Agora, uma coisa que nunca é demais a gente insistir é que tudo no mundo é uma vibração pesada, uma vibração elevada, uma vibração harmônica. Então, todas as nossas ações, palavras e pensamentos são vibrações que nós espalhamos ao nosso redor. E essas vibrações vão reverberar em outros instrumentos que são todos os seres humanos que estão ao nosso redor, e mesmo aqueles que estão fisicamente longe de nós, porque as formas, pensamentos se espalham pelo ambiente em que nós vivemos. Dizem alguns estudiosos, videntes, que as nossas cidades têm acima delas nuvens e mais nuvens de formas, pensamentos pesadas, negativas. É só a pessoa começar a pensar bobagem, recebe aquela vibração que dá mais entusiasmo para pensar aquelas bobagens e, quem sabe, levá-lo a fazer aquelas bobagens. Então, por que é tão importante orar e vigiar? Porque tem
muita forma, pensamento ao nosso redor que pode nos levar para o descaminho. Alguém gostaria de falar um pouquinho a respeito do fermento que nós devemos espalhar pelo mundo? Pois Professor não, Raul, Lívia. esse fermento seria... Raul, 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 professor. Então, a gente sempre ouve que quanto mais conhecimento que a gente tem, maior é a responsabilidade também, que aumenta. E que essa responsabilidade, esse conhecimento talvez fosse o fermento, não sei, mas essa responsabilidade, eu estava pensando, será que ela acelera o nosso karma, vindo mais provações? Porque se eu sou o ignorante, entre aspas, aquele que ignora, eu não percebo as coisas. Então, eu queria fazer essa associação. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Sim. A responsabilidade vai me trazer provações ou acelerar o karma, não sei como é que a gente fala. Não seria... O que eu posso fazer essa correlação? Assim, um preço que se tem, né? Ou uma responsabilidade que se tem, porque é um fermento que eu estou colocando. Um conhecimento meu, seu, da Lilian, né? A gente vai somando, e a levedura vai aumentando. E eu acho que se aumenta a aprovação também. Querida, isso chama-se trilhar o caminho acelerado. Quando você pega o seu carro e dirige na cidade a 30 quilômetros por hora, 40 quilômetros por hora, você tem 98% de chances, 99%, de não cometer nenhum acidente. Agora, se você for dirigir a 80 quilômetros por hora dentro da cidade, você aumenta a sua chance de cometer acidente. Se for 100 quilômetros, 120, muito mais. Porém, quanto maior a velocidade, mais rápido você chega ao seu objetivo. Então, você tem como, vamos dizer, como consequência de trilhar um caminho acelerado, chegar lá mais rapidamente, mas com muito mais perigo de você se acidentar, você cair em tentação. Então, você ganha em tempo, mas pode perder em termos de possíveis acidentes de jornada. No entanto, Lígia, minha irmã, a gente tem que se dar conta que essas são as regras do caminho. Ou a gente vai muito cautelosamente, não vou com muita fome ao pote, eu não vou pedir muitas coisas, eu vou ser muito cautelosa, aí você vai chegar ao topo da montanha, indo ao redor, subindo muito lentamente. Então, você vai ter mais segurança e muito mais tempo para chegar lá em cima. Quando a gente busca o caminho acelerado, a gente tem que estar consciente que a gente está chamando mais progresso, mais responsabilidade, como você disse muito bem, e mais riscos de escorregar. Então, um preço que nós temos que pagar pela aceleração do nosso processo de avanço na senda. Obrigada. E você acha que os grandes seres
Eu pensei nisso também. Não escorregaram, eles também escorregaram. É. Eu recomendo, nesse particular, eu não vou dar detalhe, mas que você procure ler Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, Uhum. em que o seu instrutor menciona que ele que o conhecia há mais de 8.000 anos, desde aqueles tempos no Egito, e que ele, Geoffrey Hodgson, que fez um maravilhoso trabalho nessa última encarnação, em encarnações anteriores, ele teve escorregões. Então, se vocês não têm Luz no Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que é um texto absolutamente necessário para quem está comprometido, vocês me solicitem, de preferência por e-mail, para que eu mande esse texto para vocês. Luiz Alberto, pois não. Obrigada. Pois não, Botafogo, pode falar. Só depois de acionar o seu microfone. Sem acionar, Botafogo não fala. Ou ele pode falar, mas a gente não ouve. Abrir o microfone. Agora Tá sim. A voz está dando para sair direitinho? Então tá. Eu li há um tempo, talvez foi de um Fortune, não consegui me lembrar. Era uma ordem esotérica, e eles passavam a seguinte instrução: para você conseguir alcançar um patamar, ou seja, um degrau da divindade superior, você tinha que ter a capacidade de repelir o oposto. Lembrando ali aquele signo de Salomão, né? Triângulo branco para cima e triângulo preto para baixo, que é parte da essência do conhecimento cabalístico, né? Para que você possa subir, você tem que ter a capacidade de repelir o interior igual e oposto. Provavelmente é mais ou menos essa linha aí. E se você não tiver a capacidade, aí a Gil Fortuna até falava uma coisa engraçada, é ela mesmo, é ela que falava. Ela dizia o seguinte: quando você tentar subir e sentir que está sendo sugado pela a energia oposta, banha uma enxada e vá plantar batata, que é a melhor coisa que tu possa fazer em sua vida. Não progredir naquela senda, porque você ainda não está apto a subir esse patamar, porque você não consegue repelir aquele oposto correlato. Ela, mais ou menos, essa linha aí, me parece, é também essa linha cabalística, né? De opor. Ou seja, se você quer subir a escada de Jacó, tem que ter capacidade de espantar a escada do tinhoso. É isso mesmo, Elizabeth. Veja só. Nós sempre, no mundo material, vamos ter que conviver com a resistência da matéria. Então, no mundo material, sempre haverá resistência. Resistência de diferentes tipos, diferentes níveis, e o nível que é mais importante para nós é expressar o espiritual, que significa o impulso para vivenciarmos a unidade. O ego não entende isso, diz que isso é loucura, vivenciar a unidade, que coisa mais tola, homem. Cuide da sua vida, tire proveito de tudo para você. É o que o ego, com a sua atitude egoísta, separatista, vai nos dizer. Então, para que a gente siga o caminho para o alto, o caminho acelerado, nós temos que estar preparados para superar
a resistência da matéria, a resistência da separatividade, a resistência do egoísmo que a vida na matéria nos coloca. Então, isso sempre haverá. Nós temos que estar preparados para isso, para a batalha. Essa é a batalha do Kurukshetra, que nós também enfrentamos em nossa vida. Inclusive, Kurukshetra é a tradição hinduísta, vocês certamente estão cientes do Bhagavad Gita, esse outro maravilhoso manual de instruções espirituais, mas é isso. Nós temos que escolher a velocidade de cruzeiro que nós vamos colocar em nossa jornada na cidade, vamos dizer assim, no mundo material, que tenha o progresso mais rápido possível com o mínimo de risco de acidentes. Podemos passar para o próximo, que eu acho que é pelo menos para mim, me toca muito esse próximo elogio. 97. Jesus disse: o reino do Pai, veja só, o reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha. Enquanto estava caminhando pela longa estrada, a alça do cântaro partiu-se e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que estava vazio. A maior parte das pessoas que leem esse elogio pela primeira vez ficam coçando a cabeça. O que tem de espiritual nisso? Vamos ver o que a gente consegue tirar de lição espiritual desse elogio. A mulher representa, expressa a humanidade. Toda a humanidade é como essa mulher. O cântaro é o ego, com sua personalidade, com todos os seus conceitos, crenças e apegos. A longa jornada é a longa estrada da vida, com o retorno, inúmeras vezes, para a escola da vida, em que nós faremos o nosso aprendizado. Ao longo do processo evolutivo. A alça quebrada, esse aí é um detalhezinho que a gente tem que entender. A alça é aquilo que segura, que dá firmeza para nós. Quando a alça racha, quebra, então aquilo que segura, que prende, deixa de ter serventia. E aí, o que acontece? A farinha começa a cair ao longo da estrada. O que é a farinha? A farinha que é guardada nesse cântaro, que é o ego, a farinha são os nossos apegos, conceitos, crenças. E como nós temos farinha nesse nosso cântaro, e é só ao longo da estrada da vida, do processo evolutivo, que nós vamos perdendo um pouquinho dessa farinha, mais um pouquinho, mais um pouquinho.
E aí, no nosso Logilion, diz que a mulher não se deu conta. Foi natural para ela esse processo de jornada da vida em que os apegos, os condicionamentos foram ficando para trás. Nós, como humanidade, como a mulher, com o cântaro na cabeça, fomos deixando para trás os nossos apegos, os nossos condicionamentos materiais. E, com isso, quando chega no final da jornada, o final da jornada e o cântaro vazio são sinônimos. Só se chega ao final da jornada quando o cântaro simbólico dos nossos apegos e condicionamentos são deixados para trás, e aí nós colocamos o cântaro, o ego, que é o receptáculo para essa farinha materialista de conceitos, principalmente de conceitos e apegos do nosso ego. O ego é o cântaro. A gente coloca no chão e verifica que o ego está vazio. Então, é sinônimo. O ego, o cântaro, estar vazio e chegar ao fim da jornada são sinônimos. A gente só chega ao fim da jornada quando o cântaro dos nossos apegos e conceitos, preconceitos, está vazio. Nós nos livramos de todos eles. Então, é um desses ensinamentos por meio de parábolas, uma parábolazinha, que a gente não espera o resultado final. E o resultado final é de que, apesar do cântaro estar vazio, esse foi um imenso ganho para a mulher, para a humanidade. Então, em vez de perder, ela ganhou, porque estar vazio, vazio de materialidade, esse é o nosso objetivo. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Vamos esvaziar o nosso cântaro? Interessante que o cântaro deve conter água, né? Que é relacionado com as emoções. Na minha ideia veio isso, assim, né? Também, muito bem, isso mesmo. Também as emoções, só que aqui o cântaro é tudo aquilo que a gente carrega, principalmente, você vê, cara, normalmente as mulheres que levam cântaros colocam ou na cabeça ou nos ombros. Então, simbolicamente, é aquilo que está na nossa cabeça, na nossa mente. Então, podem ser tudo quanto é tipo de apegos, inclusive das emoções, das paixões. Luiz Alberto? Não precisa falar tão alto, Luiz Alberto. Não precisa falar tão alto, não. Muito obrigado. Pode continuar. Não, agora não estamos ouvindo nada. Luiz Alberto, queria desculpar, não estou ouvindo nada. Ah, tá. Vou ligar de novo. Tá bom. Pois não.
Meu caro, não estamos. Eu acho que não. Luiz Alberto, um momentinho. Eu acho que eu e os outros estamos buscando aí você encontrar o caminho do meio. Não precisa estar tão perto do microfone nem tão longe. Então, o caminho do meio. E agora? Ótimo, ótimo. O cântaro poderia estar se remetendo à era de Aquário? Que é um símbolo eu não sei se eu captei tudo, porque a sua voz, para mim, veio assim, mas você falou sobre poderia representar a era de Aquários. É isso que você disse? Isso, ok. A era de Aquário. Também, Luiz Alberto, veja só. As instruções espirituais são dadas para nós e nós podemos entendê-las, interpretá-las em diferentes níveis. Então, um nível possível seria a era de Aquário, a era da transformação, deixar para trás os antigos conceitos e agora sermos mais generosos, espalhando água para todos aqueles que têm sede. Então, poderia também ser. Mas eu acho que o conceito fundamental é esse. Essa mulher com o cântaro representa cada um de nós. O cântaro, o ego, a farinha, que são os apegos, os nossos condicionamentos. Apego, condicionamento, como tem farinha no nosso cântaro, a gente sabe disso. Então, ter a dádiva de ter rachado a alça, o apego com o qual nós seguramos esse nosso cântaro, é uma grande dádiva. A pessoa que não está acostumada com a linguagem sagrada vai pensar, coitada da mulher, chegou no fim da viagem e não tinha mais farinha nenhuma, graças a Deus, porque a farinha representa algo de negativo que a gente tem que deixar para trás na grande jornada. E a era de Aquário simboliza essa era em que as transformações serão mais profundas. Mas não vai ser o final, a última lição da humanidade. É bem provável que tenhamos algumas outras eras pela frente até que toda a humanidade possa alcançar a meta que foi estabelecida pelo Um. Alguma outra pergunta? Alguma outra manifestação? Então, meus irmãos, nós chegamos ao nosso horário regulamentar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, expressar a minha grande alegria, satisfação de ver esse entusiasmo de tantos buscadores por entender os ensinamentos mais profundos do nosso grande instrutor, a sua sabedoria de como tocar profundamente nossos corações. Nós não vamos saber tudo sobre vida espiritual ao final desse nosso estudo, mas nós teremos dado alguns passos adiante, estaremos mais abertos para os ensinamentos que tocam a alma e
transformam o nosso comportamento, a nossa atitude na nossa vida. E é isso que esses grupos, esses estudos nos levam nessa direção. E o mais importante de tudo, determinação, perseverança. Não basta só buscar para encontrar, bater. A gente tem que buscar bater a porta até que os anjos digam, esses chatos, aí eu vou abrir a porta, não aguento mais com ele batendo todos os dias, pedindo, insistindo. É isso. Eu me lembro, ao estudar o Bhagavad Gita, como se insistia em aspiração ardente. Nós temos que ter aquela aspiração ardente. Eu quero. Porque senão a gente não vai ter a persistência para superar os apegos. Apego é um troço terrivelmente negativo na gente. A gente não se dá conta que aquele apego que a gente tem achando que aquilo é um tesouro, aquilo, para aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e nariz para sentir, é algo que cheira muito mal. Esses apegos, muitos dos apegos que nós temos. Então, a gente tem que ter muita determinação, muita perseverança. Uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, com muita determinação, porque dessa forma nós chegaremos lá mais rápido. Obrigada. Muito Namastê obrigada. para todos nós. Namastê.